Setembro nem começou e eu já vou soltar aqui para você uma lista de 5 fundos imobiliários que eu tô de olho agora para setembro. São fundos que eu tô de olho, eu tô analisando e durante esse vídeo eu vou comentar com você o que eu acho que pode ser uma oportunidade e também falar um pouquinho dos riscos desses fundos imobiliários. Só que antes eu quero saber de você, se tem algum fundo específico que você tá analisando, tá de olho, tá querendo fazer preço médio agora em setembro. Comenta aqui o nome do fundo e também o motivo. E se eu mencionar algum fundo aí que também tá na sua lista durante esse vídeo, você comenta aí e fala pra mim, Lucas, eu tô de olho no fundo A, no fundo B, no fundo C. Antes da gente entender um pouco mais sobre esses fundos, vamos entender o que tá acontecendo na nossa economia e também para onde tá caminhando os fundos imobiliários, né? Saiu a notícia oficial aí do governo que o indicado para o Banco Central em 2025 é o Gabriel Galípolo. Ele tem dividido muitas opiniões aí, até porque na última ata do Copom, ele também foi a favor de, se fosse preciso, aumentar a taxa Selic aí na próxima reunião do Copom. Isso aí mostrou para o mercado que ele pode estar ou blefando, né? Tá ali em cima do muro de fazer uma gestão pró-mercado ou uma gestão pró-governo, mas isso daí mostrou para o mercado que ele foi uma pessoa que votou a favor de manter a Selic em 10,5% e também pode ser uma pessoa aí que vai olhar mais para o mercado do que ser uma pessoa com viés político. Mas também saiu a notícia aí que o Lula disse, Galípolo vai trabalhar no Banco Central com a autonomia que eu dou, né? Então tá sempre dividido ali, a gente nunca sabe o que realmente pode acontecer. De um lado a gente tem muitos economistas falando que o Gabriel Galípolo, ele vai ser uma pessoa ali que vai manter a ordem dentro do Banco Central e outras pessoas também acreditam que ele pode entrar lá, dar uma canetada e fazer esse ali que cair na marra. A verdade é que a gente não sabe, tem que ir acompanhando o mercado, acompanhando as coisas para ver como que vai acontecer, mas até o momento o Campos Neto tá lá, a Selic tá em 10,5% e o que se fala agora é que na próxima reunião do Copom que a gente vai ter agora, no dia 17 e 18 de setembro, pode ser que a taxa Selic suba. Já tem economista da XP projetando uma Selic em 12% no final de 2024. Um dos principais pontos aí que tá pegando e tá realmente sendo um tema de discussão de todo mundo no mercado é que o IPCA, a inflação, vem aumentando aí ao longo do tempo. Então, nas últimas atas do Copom, a gente viu que a projeção era uma inflação de 4,15, 4,20, 4,25, 4,30 e agora a gente já tem um IPCA acumulado aí de 4,50 nos últimos 12 meses. Lá fora nos Estados Unidos, a gente também tem o Banco Central dos Estados Unidos, né? Já comentou que chegou a hora de baixar os juros. E a gente já sabe, eu sempre repito isso aqui em vários vídeos para vocês. Se os Estados Unidos diminui os juros, esse dinheiro começa a entrar em outros países. O Brasil é um país emergente, é um país um pouco mais arriscado, mas tem um juros real muito elevado. Então isso aí pode atrair investimento para o Brasil. Isso aí pode fazer subir tanto ações quanto fundos imobiliários. Sem enrolação, o primeiro fundo da lista aqui, que na minha opinião pode ser uma oportunidade agora para setembro, é o RZTR11, que atua no segmento agro, mas não como um fiagro. É um fundo que eu já tenho vídeo aqui analisando ponto a ponto dele aqui para vocês. Vou deixar o vídeo para vocês aqui no card. Uma cota dele hoje em torno de R$ 94,00, pagou 13,67% de juros, VP de 0,94, liquidez acima de 4 milhões. O RZTR11, ele é um fundo que ele tem algumas estratégias que não é focado em CRI como os fiagros, né, que investem somente em títulos de dívida. Ele tem 20 fazendas e ele atua em 3 estratégias diferentes: a Buy to Lease, a Sale Leaseback e o Lane Equity, que basicamente ele compra uma fazenda a preço descontado, ele arrenda para o produtor ou ele compra a fazenda, faz um retrofit, né, melhora aquela fazenda e depois foca na venda para ganho de capital. É uma estratégia que ela é mais agressiva do que um fundo somente de CRI, onde você fica preso a somente poucas estratégias. O fundo também tem um risco atrelado a ele, que é o segmento agro passando por um momento muito desafiador aqui no Brasil. Várias empresas pedindo recuperação judicial, então olha só essa notícia. Pedidos de recuperação judicial no agro crescem 523% no primeiro trimestre de 2024. Então, ao mesmo tempo que você tem um fundo pagando ali mais de 13% de yield nos últimos 12 meses, né? Foi o que ele pagou, não quer dizer uma promessa que vai continuar pagando daqui pra frente. Você também tem uma crise no agro acontecendo dentro aqui do Brasil. Cara, muitas queimadas acontecendo, muitas empresas pedindo recuperação judicial. Então, você tem um risco atrelado a esse investimento, mas ao mesmo tempo, você tem um fundo aí com um patrimônio de quase 2 bilhões de reais, mais de 125 mil cotistas, cobra uma taxa que, na minha opinião, é uma taxa um pouco mais alta, de 1,25, mas tem entregado um resultado bacana, mesmo pagando uma taxa um pouco mais alta. E no último rendimento entregou 90 centavos por... Em 2024, o RZTR11 caiu 10,22, nos últimos 6 meses 2,77 e no último mês subiu 0,82. Um segundo fundo que eu comento sempre aqui com vocês, já fiz vídeo detalhando todo o relatório, é o XPLG11.
É um fundo de logística, um fundo bem concentrado aí no segmento de varejo. Então o fundo investe aí 90% em imóveis, 2% em cotas de outros fundos, 42% dos contratos são típicos, 58% são atípicos, o que eu gosto bastante. Tem uma concentração em algumas empresas do varejo, como Via Varejo, Leroy, Renner, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, mas tem bons inquilinos. Ele caiu bastante alguns meses atrás, eu fiz vídeo aqui comentando para vocês, só que agora um dos pontos que me chamou muita atenção foi a eficiência da gestão de resolver o problema de vacância física e financeira e já resolver uma parte da inadimplência com a rede de supermercado Dias. Então eles soltaram aqui no último relatório. A inadimplência do fundo foi equivalente a 2,6% da receita de locação mensal, sendo representados pelo Dia, né? A rede de supermercados está saindo do país. Eles divulgaram isso no Fato Relevante e o Dia efetuou o pagamento do aluguel relativo ao CD de Americana, mas não honrou com as obrigações relacionadas ao CD de Ribeirão Preto. Então, eles resolveram, em partes, essa questão da inadimplência, só que isso daí foi algo que realmente foi muito rápido em relação ao que estava acontecendo. Então, ele tem aqui 58 locatários, uma inadimplência de apenas 2,6%, vacância física 1,7%, vacância financeira 1,5%, e é um fundo muito grande, tem muitos galpões. O fundo tem um patrimônio de 3,34 bilhões de reais, mais de 349 mil cotistas, e entregou 78 centavos por cota no último rendimento. Nesse ano de 2024, devido aí Selic alta, inadimplência do fundo e alguns problemas relacionados a alguns locatários, a cota caiu 5,67%, nos últimos 6 meses caiu 8,17%, principalmente por conta do que aconteceu com a rede de supermercado Dias, e também no último mês está caindo 0,64%. Só que aí você deve estar me perguntando, Lucas, por que eu vou querer comprar um fundo imobiliário que nos últimos 6 meses caiu 8,17%? Porque o nosso foco é comprar bons fundos imobiliários o mais barato possível. Então, se eu sei que o XPLG11 tem um patrimônio de 3,3 bilhões, eu não quero pagar esse valor real pelas cotas do fundo. Eu quero pagar cada vez mais barato. E é nesses momentos de crise onde surgem as melhores oportunidades. Outro fundo que eu também estou de olho aqui, ainda não tenho na carteira, o LVBI11. Também falei desse fundo em um outro vídeo que eu comentei aqui no começo de agosto. Cara, o LVBI11 não é uma indicação minha aqui para vocês, eu nem tenho esse fundo na carteira. Mas na minha visão é um fundo interessante, principalmente porque nesse último relatório que ele soltou, ele mostrou alguns pontos ali que eu achei interessante. Uma cota dele gira em torno de R$111, pagou R$10,41 com PVP de 0,89, então 11% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, uma liquidez diária acima de 4 milhões. O fundo tem 10 galpões logísticos, tem 34 inquilinos e uma vacância muito pequena de apenas 0,80%. A maior parte desses galpões estão em um raio 30 de São Paulo, que a gente chama de last mile, então estão bem próximos ali à grande capital, o que é extremamente positivo para um fundo de logística, sendo que desses imóveis, 95% são imóveis classe A. Então, quando a gente vai olhar um fundo de galpão logístico, a gente quer saber região e qualidade do imóvel, porque se der qualquer problema com o locatário, é mais fácil de você conseguir reposicionar um inquilino ali dentro, porque ele está numa cidade estratégica, e o imóvel, sendo um imóvel bom, também torna ele mais competitivo. Dos 34 inquilinos que o fundo tem, ele tem alguns inquilinos aqui que são inquilinos muito bons, como Scania, Amazon, Ambev, DHL, e 61% desses contratos são típicos e 33% são atípicos. Aí você pode estar pensando, mas Lucas, você acabou de falar para mim que contratos atípicos são melhores e você gosta mais. Só que a gente tem que pensar que quando a gente tem um imóvel muito bom e um imóvel numa região muito boa, você não precisa travar aquele contrato no inquilino por muito tempo, porque é fácil de você conseguir encontrar um outro locatário caso aquele inquilino deseje sair daquele imóvel. Então você não precisa ter mais contratos atípicos do que contratos típicos. Exatamente o que acontece aqui com o LVBI11. O que me fez ficar mais atento para o LVBI11 aí nos últimos relatórios é que ele quitou a sua alavancagem. Então a alavancagem são as dívidas que o fundo tem para que ele consiga realizar algumas operações. E o fundo pagou a sua alavancagem, ficou aqui somente com uma dívida, valor aqui de 3,5 milhões, o que é muito pouco para o fundo, com uma taxa de emissão de IPCA mais 1,40, o que é totalmente tranquilo para o fundo. O LVBI11 entregou um rendimento de 90 centavos por cota, tem mais de 130 mil cotistas, um patrimônio de mais de 2 bilhões, cobra uma taxa de administração de 1,30, o que na minha opinião é o que deixa salgado esse fundo. Em 2024, a cota do LVBI11 já caiu 5%, nos últimos 6 meses 5,30% e no último mês 3,21%. O que me chama mesmo a atenção nesse fundo é que ele está sendo negociado a 11% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E no final do vídeo, não esquece, a gente ainda vai fazer o preço teto
projeto desse fundo para entender qual seria o valor justo para pagar nessas cotas. Outro fundo que agora virou o queridinho de todo mundo do mercado é o BTLG11. Para ser bem sincero com vocês, quando tá todo mundo falando do fundo é porque já até passou o momento certo de comprar, mas a gente vai analisar ele aqui. Ele fez algumas aquisições recentemente. O BTLG11 era um fundo que a gestão se comunicava muito bem com os cotistas, aparentemente melhoraram isso no último relatório e tá fazendo algumas movimentações aqui que eu achei interessante. Então é um fundo de logística bem grande, compete aí de igual para igual com a HGLG11, uma cota de em torno de R$102, pagou 8,95 de yield, VP de 0,98, mais de 10 milhões de liquidez. Então o fundo tem vários imóveis, esses imóveis são imóveis de qualidade, várias certificações, tem vários bons inquilinos aqui, né? Amazon, Ambev, Alpargatas, BRF, Braskem, Imóvel, cara, tem muitas empresas muito boas e também não tem muita concentração ali em alguns imóveis. O fundo tem uma alavancagem bem baixa também, de apenas 3%, e também tem essa estratégia do Last Mile, onde mais de 40% desses galpões estão no raio 30 de São Paulo, 13% estão no raio de SP 60 e os outros restantes aí estão em outras regiões, mas é um fundo bem estruturado, com bons imóveis e também uma boa estratégia. O fundo passou por algumas aquisições, então vai colocar mais 13 imóveis novos ali dentro do portfólio, que vai fazer o fundo ter mais de 30 imóveis, cara. Imóveis bons, bem localizados e também com uma qualidade muito boa. Isso aí tem atraído muitos cotistas para o BTLG11 e também passou por essa transformação aí, trazendo novos inquilinos e também trazendo novos ativos depois de uma última emissão. Em junho, os imóveis do BTLG foram reavaliados, então eu sempre comento isso aqui com vocês, né? Por que que o patrimônio de um fundo de tijolo é muito importante? Porque se o fundo tem bons imóveis, ele também vai se valorizando conforme o tempo, porque os imóveis vão se valorizando. Então, pelo menos uma vez por ano, o fundo vai lá, contrata uma equipe que vai fazer a reavaliação daqueles imóveis. E se aquele imóvel ali, ele se valorizou, o patrimônio do fundo também se valorizou. Então, olha só o que saiu aí no último relatório. Em junho, os imóveis do BTLG foram reavaliados ao valor justo, com uma valorização de 13,28% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os imóveis adquiridos em dezembro de 2023 também foram reavaliados com uma valorização de 9% em relação ao seu custo de aquisição. Então isso aqui é um tapa na cara de quem fala que fundos imobiliários não superam a inflação, não é mesmo? A inflação foi aí 4,50% nos últimos 12 meses, somente alguns imóveis se valorizaram aí 13%, 9% em relação ao seu preço de aquisição. Quando você investe em bons fundos, o patrimônio daquele fundo também vai subindo, você vai ganhando aí com valorização da cota, vai superando a inflação e também vai melhorando aí seu portfólio. O BTLG11 entregou um rendimento de 76 centavos aí no último pagamento, tem mais de 345 mil cotistas, cobra uma taxa de 0,9%, tá só com 2% de vacância e tem um patrimônio de 4,5 bilhão. Em 2024, a cota caiu 0,75%, nos últimos 6 meses 0,99% e com toda essa movimentação positiva, agora muita gente falando do fundo, nos últimos 30 dias subiu 2,02%. Outro fundo também que não sai da minha lista, cara, não tenho na carteira, mas ainda tô de olho porque acho muito interessante, é o PVBI11, é um fundo de lajes corporativas e diferente aí do segmento agro, segmento logístico, segmento de varejo, o PVBI11 ele atua no segmento de edifícios comerciais. Então no momento a gente não tá em um ciclo econômico que favoreça os fundos de lajes, até por isso que você não vê muita gente falando. Só que o PVBI, na minha opinião, tem uma estratégia muito interessante e o momento dele é muito importante também, que é o que eu vou comentar com vocês aqui. Uma cota dele gira em torno de R$93, pagou 9,32%, lembrando que é um fundo de lajes, está pagando aqui um rendimento muito bom. VP de 0,89, liquidez acima de 4 milhões. O PVBI, ele tem vários imóveis ali dentro do portfólio e todos esses imóveis são imóveis classe A. 81% são AAA, é a melhor classificação de qualidade do imóvel, 19% AA e são imóveis que estão ali em excelentes localizações. Faria Lima, Vila Olímpia, Chucrizaldã, enfim, tem vários imóveis interessantes. Desses imóveis, eles têm 39 locatários, só que uma coisa que despontou nos últimos meses foi a vacância física. Basicamente, aí 16% de vacância afeta diretamente o rendimento do fundo. E o fundo também tem aqui o que a gente chama de renda mínima garantida, que é o fundo comprar o imóvel de um vendedor, só que aquele vendedor ficar pagando para ele ali um aluguel por 1, 2 anos, até que ele realmente consiga encontrar um inquilino. Isso aí é um ponto de atenção, porque se nesse período da renda mínima garantida
contrapartida o fundo não conseguir encontrar um inquilino que cubra o valor que ele recebe, a receita do fundo pode diminuir. Isso aí pode afetar diretamente o rendimento do fundo. Então, ao mesmo tempo que ele tem ali uma vacância muito alta de praticamente 16%, ele tem 18% de renda mínima garantida, é o que impacta diretamente aí na cota do fundo, o que vem caindo aí, chegando a um VP de 0,89. O fundo tem mais de 160 mil cotistas, o último rendimento foi de 65 centavos por cota, patrimônio de 2,85 bilhão e cobra uma taxa aí de 1% sobre o patrimônio líquido. Nesse ano de 2024, o PVBI já caiu 9,41, nos últimos 6 meses 9,33 e nos últimos 30 dias 0,70. E sendo bem realista com vocês, esse tipo de fundo só vai voltar a entregar um bom rendimento ali para o meio de 2025 ou final de 2025, 2026, porque enquanto a Selic não cair, os fundos de lajes não voltam a subir. E eu prometi 5 fundos aqui para vocês, mas vou deixar aqui um outro também que está totalmente fora do radar de todo mundo aí. Se tiver no seu radar, comenta aqui, porque é um fundo que eu gosto, tenho na carteira e já não aporto mais já faz algum tempo, que é o MCCI11. O MCCI11 é um fundo de papel. Você deve estar perguntando, mas Lucas, cara, por que você está investindo em fundo de papel agora? E não vou investir em fundo de papel, mas eu tô de olho nesse fundo, porque ele é um fundo middle risk que bate muito de frente ali com a estratégia do BTCI11 e do MXRF11. E se a Selic for voltar a subir, esse tipo de fundo pode voltar a entregar um bom resultado. O MCCI11 é uma cota de em torno de R$90, pagou um yield de 11,16 e diferente do BTCI11 e do MXRF11, que já estão sendo negociados aí no preço justo ou acima do VP, ele ainda está com VP de 0,96, liquidez diária acima de 3 milhões e ele tem uma estratégia interessante. 94% dos seus CRI são indexados ao IPCA, 3% ao IGPM e 3% ao CDI, com uma taxa de CDI mais 3,7 e IPCA mais 8,1. Então ele não é equilibrado, porque ele tem uma fatia bem maior aqui em IPCA, mas se a inflação continuar subindo e eles precisarem aumentar a taxa Selic, esse tipo de fundo pode voltar a entregar um bom rendimento. O ponto dele aqui é que ele investe tanto em CRIs quanto em cotas de outros fundos, e a maior fatia que ele investe aqui em cotas de outros fundos é num fundo da própria casa, né, que é um fundo high yield da própria gestora, o MCHY11, então ele investe aqui 3,5% da carteira de FIIs no fundo da própria casa, e ele também tem aqui 3 CRIs. Um CRI, que é o WT Morumbi, ele tem uma concentração de 13,5% do PL, então é um fundo um pouco mais concentrado. E ele tem aqui outros 3 CRIs das Casas Bahias, que entrou em recuperação judicial. Então pode ser que dê algum problema em algum momento, porque esses CRIs ocupam aqui basicamente 10% do PL do fundo. Como a Selic começou a cair, os fundos de papel começaram a entregar um rendimento menor. Então em 2024 ele caiu 5,40%. Nos últimos 6 meses, 4,18% e nos últimos 30 dias, 3,31%. Pra gente finalizar, esse aqui é o preço teto dos 5 fundos de tijolo que eu mencionei para vocês aqui nesse vídeo. Coloquei aqui um prêmio de risco de 4% no RZTR11, já que a gente tem um fundo com uma estratégia um pouco diferente. A gente tem crise no agro e a gente também tem um fundo com uma estratégia um pouco mais agressiva. Só que mesmo com o prêmio de 4%, a gente poderia pagar aí até R$118 no RZTR11, que ainda assim a gente teria uma margem de segurança de 25%. Então esses são os fundos que eu tô de olho para setembro e eu vou continuar de olho nesses fundos, porque se eu encontrar alguma oportunidade, pode ser que eu coloque algum desses fundos aqui na minha carteira. Só que agora eu quero saber a sua opinião. Está de olho em algum desses fundos aqui? Tem algum fundo que você está de olho agora para setembro para fazer preço médio ou para colocar na sua carteira? Comenta o nome do fundo aqui e qual é o motivo que está fazendo você ficar de olho nele. Se inscreve, ativa o sininho de notificações. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto.